Começando assuntos genéricos. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo, aqui, direto do Tec Áudio de Porto Alegre. Boa noite, pessoal que está online. Deixa eu botar aqui modo não perturbar o celular. Vou falar um pouquinho da minha história. Vou botar aqui para acompanhar o tempo. Pronto. Bom, Rodrigo Lopes, eu comecei esse percurso como músico. Eu queria ser pianista, queria ser concertista, então fiz faculdade de piano. E eu tive uma professora, era uma pessoa muito especial, ela foi professora de piano do Nelson Freire, e ela tinha um método para ensinar o piano, que ela pegava a partitura. Em cada momento do arranjo, ela estudava quais eram as estruturas que estavam dialogando ali e trabalhava no instrumento para a gente tirar sonoridades diferentes em cada uma das estruturas, de forma que o elemento principal da narrativa ficasse em destaque e que os outros elementos apoiassem ele sem cobrir e cada um com a sua própria sonoridade. Isso no piano. Muitos anos depois, bom, tinha princípios, né, de condução de dinâmica, de volume relativo das partes, tudo tinha princípios muito objetivos. Alguns anos depois eu fui trabalhar na Polygram. A gente fazia, todo dia a gente se juntava no final do dia para avaliar os trabalhos que estavam chegando para serem lançados. E eu comecei a perceber que a forma como os trabalhos eram analisados, apesar de ser uma coisa intuitiva, combinava com esses princípios do piano que eu tinha estudado. Eu comecei a usar essas coisas para contribuir nas análises. E aí eu comecei a perceber que as minhas leituras coincidiam com a leitura das pessoas que estavam mais tempo, mais experientes, produtores com mais história, né? O tempo foi passando, eu comecei a usar esses princípios na minha prática profissional pessoal, até que alguns anos atrás eu resolvi fazer um mestrado em didática de práticas musicais interpretativas, e aí a gente entra então nessa história, porque eu acho que gravação e mixagem são práticas musicais interpretativas. Então eu desenvolvi essa metodologia, que é simplesmente uma questão de organizar esse pensamento que ela aplicava na prática de instrumento, só que tudo bom, boa noite, estamos começando, chegaram num bom horário. Eu apliquei esses princípios que ela usava para a gravação e mixagem, porque é a mesma coisa, é a gente organizar os timbres para que o discurso fique claro, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é o que é mixar, né? Como definir o que é mixar? Eu considero que mixar é você usar as ferramentas técnicas que você tem disponíveis para você tratar sons que vão interagir entre si para deixar clara uma narrativa musical. O objetivo da mixagem é a narrativa, é a música. A gente não está mixando, ninguém compra disco pelo timbre, né? O cara, vou comprar esse disco aqui porque o som do baixo é lindo, eu quero ouvir esse som de baixo em casa. Não, não funciona desse jeito. As pessoas compram disco pela música. E se o discurso musical ficar claro, as pessoas vão curtir mais a música que elas estão ouvindo. E a música, como linguagem, ela tem, como qualquer linguagem, ela tem uma sintaxe própria. O que é a sintaxe? Quando a gente fala do idioma, a sintaxe é a forma como você organiza as palavras para que a frase faça sentido, né? Se eu mudar a ordem das palavras numa frase, o sentido vai ficar muito mais difícil de entender. Para que a mensagem seja entendida, as palavras, de acordo com a função delas, têm que ser apresentadas numa ordem certa, né? Isso na linguagem a gente tem isso muito claro. Só que na música acontece isso também. E isso não é discutido quando a gente vê cursos de gravação, de mixagem. Esse estudo, essa análise da linguagem não é apresentada de forma organizada. Então o que eu tentei fazer foi organizar isso. A gente
fala, né? Ah, não, tudo bem, vamos pensar musicalmente na mixagem. Parece uma coisa meio esotérica, mas não é. São princípios muito claros. Para dar um exemplo para vocês de um desses princípios, quando a gente tem, por exemplo, uma melodia e uma outra melodia que está fazendo um contracanto, né? A gente tem um canto e um contracanto, né? O contracanto não pode ser mais alto do que o canto. Isso não se discute. Porque se o contracanto for mais alto do que o canto, ele vira canto e o canto vira contracanto, né? Então, não pode ser, o contracanto não pode ser mais alto do que o canto. Isso é uma situação só, mas isso acho que serve como exemplo para a gente entender todo outro contexto. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Alto de volume ou de registro? De presença. De presença na atenção de quem está ouvindo. Se não for a mesma frequência. A ferramenta que você vai usar para diferenciar, você tem várias. Você pode fazer com equalização, você pode fazer com compressão, você pode fazer com reverb. A gente vai... Se for uma voz grave e uma voz aguda, pode botar as duas altas. Depende do contexto, tá? Porque eu vou aprofundar mais um pouquinho disso. Pode pôr as duas, mas dependendo do contexto, uma forma vai funcionar e a outra não, né? E eu vou explicar por quê, tá? Quando a gente está trabalhando com música, a gente está sempre lidando com um equilíbrio entre novidade e coisa conhecida, né? Entre uma situação de conforto e uma situação de tensão. Essa variação é que faz com que a pessoa tenha a atenção dela retida pela música. Tem que ter elementos que ela vai ouvir, vai se identificar, vai cantar junto, porque ela já conhece, mas se for sempre igual, fica chato. E se for sempre novidade, fica chato também. Seria a nuance, expectativa... Exato. Tensão, repouso, tem várias formas de descrever. Mas a narrativa é construída dentro dessa variação, para a pessoa ficar interessada no que está acontecendo, né? E sempre tem um elemento principal da narrativa. A gente não consegue, o nosso cérebro não consegue prestar atenção em mais do que um elemento de cada vez. 2 elementos melódicos a gente consegue acompanhar. 3 já não consegue. 3 a gente tem que escolher um deles para acompanhar. A gente não consegue. 2, dependendo da forma como eles forem organizados, dá para acompanhar, mas é difícil. Então, a gente tem normalmente um elemento principal que conduz a narrativa, que quando a gente trabalha com música popular, normalmente é quem está conduzindo a melodia, né? Que é o elemento principal da atenção do ouvinte. E os outros elementos todos vão servir como apoio para a melodia, como adereços, como cenário, né? São coisas que vão acontecer no entorno, que é legal para se distrair, para ter elementos novos para ouvir, mas o foco da atenção continua sendo a melodia, né? O que eu quero dizer com isso é que a melodia vai ser a referência para a presença de todos os outros elementos. Se eles atrapalharem a atenção que a gente tem que pôr na melodia, eles estão mal colocados. Se eles reforçarem a atenção que a gente está colocando na melodia, eles estão cumprindo a função deles. Eles podem até funcionar como resposta, né? Eles podem ocupar o espaço que a melodia estava ocupando quando ela não está presente. A gente vai descrever um pouquinho mais isso também. Então, a melodia é a referência. Ok. Como que a gente vê 90% das mixagens acontecendo? Quando a gente arruma sons numa mixagem, vamos imaginar que a gente está arrumando malas do baú, no porta-malas de um carro, ou guardando coisas num baú, né? A gente põe primeiro as coisas maiores, depois a gente põe as coisas menores nos espaços que sobram. Quando a gente arruma uma mala, a gente põe as coisas grandes primeiro, depois põe as coisas menores, as meias a gente encaixa nos buraquinhos que sobraram, né? Normalmente, se entende, normalmente o que eu falo é a grande maioria das pessoas que eu tenho visto trabalhando até hoje, tá? A gente está organizando sons no espectro audível de frequências que a gente tem, né? Que vai de 20 a 20 mil ciclos. Se a gente tem um som grave, por exemplo, a gente tem um som que a fundamental dele seja em 100 ciclos, por exemplo. A gente vai ter um harmônico em 200, um em 300, um em 400, um em 500, um em 600, um em 700, até 20 mil. Né? Tem um monte de harmônicos. Se a gente pegar um som que a fundamental dele esteja em
5.000 ciclos, sei lá, piccolo, uma nota super aguda, sei lá, um instrumento muito agudo. Vai ter um harmônico em 10, vai ter um em 15, e o próximo já, metade das pessoas já não ouve. Né? Vai estar em 20.000. Então só vai ter 3 harmônicos. Então, o pessoal entende. Então, quais são os objetos maiores, que ocupam mais espaço no espectro de frequência? Os graves. Então a gente começa com o bumbo e o baixo, né? E vai construindo o arranjo, e no final entra com a voz. Né? Bom, se a gente pensar que em vez de organizar frequências no nosso espectro de audição, isso são números, né? Se a gente pensar em organizar informações musicais na atenção do ouvinte, a gente não está falando de dividir um espectro de frequência, a gente está falando de dividir a atenção do ouvinte. É outra coisa. Né? Então, vamos voltar um pouquinho para esse exemplo que a gente estava levantando. Qual é a coisa que ocupa mais espaço na atenção do ouvinte? A voz, a melodia. É o foco da atenção, certo? Qual é a referência para o volume de todas as outras coisas? Acho que é o ritmo. Depende. Se eu tiver um coro sem ritmo, sem base rítmica, a capela, 4 vozes, quem é a referência para o ouvinte? A melodia. A melodia. Mesmo no ritmo. Música eletrônica funciona. Em música eletrônica, o bumbo é o elemento mais importante. Mas se você pegar MPB, por exemplo, não necessariamente. Depende do contexto musical. Certo? Se tiver violão e voz... Eu não concordo com o teu ponto de vista. Eu acho que a melodia e a harmonia, elas andam. Se a melodia... Um ao contrário com o outro. Não é assim a melodia é o ponto que é de referência das pessoas. É um contraponto entre a harmonia lutando contra a melodia. Você já falou de melodia acompanhada, que é textura homofônica, é um tipo de organização. Você falou de contracanto, que é textura polifônica. A gente vai aprofundar um pouquinho, tá? Cada tipo de textura tem um tratamento diferente. Então vamos por partes. Quando a gente fala de textura de bloco, por exemplo, formas de organizar o som. Então vamos pensar assim. Vamos começar com a melodia antes ou vamos trazer a melodia mais cedo na mixagem para a gente ter referência dos volumes todos que a gente está trabalhando. Perfeito. Bom, se a gente traz a voz no final, o espaço já está todo ocupado, né? A gente vai botar o objeto maior no porta-malas depois que o porta-malas já está cheio. Então, primeira coisa para a gente levantar para começar a questionar aí. Agora, a forma como os sons estão organizados no arranjo. Só existem 4 formas. Esse que é o grande barato. A gente, quando trabalha como engenheiro de gravação e de mixagem, não se espera que a gente domine as informações teóricas musicais da forma como os músicos dominam. Um engenheiro de mixagem de gravação, ele não precisa necessariamente detectar choque de harmonia no arranjo, por exemplo. Não se espera que ele faça isso. Se ele souber fazer isso e souber consertar o choque de harmonia, é um adicional, mas não se espera que ele faça isso, né? Então, dentro da nossa atividade, o escopo, o universo musical que a gente tem que dominar é mais limitado do que um instrumentista tem que dominar. Uma ferramenta de análise que é pouco trabalhada, tanto nos cursos de música quanto nos cursos de engenharia de gravação e mixagem, é análise textural. O que é análise textural? É as estruturas que a gente tem, os modelos de estrutura que a gente pode usar, que a gente encontra num arranjo. E são só 4. Seja em música australiana, seja em música do Xingu, seja em música chinesa, em qualquer estilo. Só tem 4 formas de organizar os sons. Tá? Que formas são essas? Primeiro, textura de bloco. Textura de bloco é o quê? Você tem uma melodia principal e você tem outros elementos que vão repetir a mesma divisão rítmica e o mesmo contorno melódico. Isso é uma textura de bloco. A forma mais simples de textura de bloco, uníssono. Como você mixa o uníssono? Você tem 2 instrumentos tocando a mesma melodia. Como você mixa isso e por quê? Então vamos começar a organizar.
tem 3 situações em que a gente trabalha com uníssono. Ok? Uma delas é quando você tem instrumentos que não têm afinação definida. Por exemplo, coro, violinos, que você usa vários instrumentos com o mesmo timbre, porque na média a afinação fica mais precisa. Né? Nesse caso, a intenção não é timbre, a intenção é afinação. O arranjador, no caso, se a intenção dele for timbre, por mais instrumentos ou menos instrumentos, ele vai chamar os músicos para tocar, para dar a sonoridade que ele quer. Mas, de qualquer forma, o objetivo, nesse caso, é a afinação. Tanto que se você tiver, por exemplo, você tem 6 violinos, tem um que é mais afinado do que os outros, você pode deixar ele um pouquinho mais presente e abaixar os outros. A intenção aí é deixar a afinação o mais definida possível. Quais são as outras 2 situações? Então, tu falou coro, violino e qual é o terceiro? Qualquer instrumento que não tenha, que não trabalhe no sistema temperado. Tá. Instrumentos de sopro, trombones, Uhum. cordas em geral, né? Qualquer instrumento que que seja Só para organizar aqui as notas, isso dentro de textura de bloco. textura de bloco, tá? Outra situação que a gente tem um som percussivo e um som prolongado. Por exemplo, uma coisa que se encontra muito no MPB é a flauta tocando uma melodia e o piano dobrando no agudo. A gente tem 2 possibilidades aí. Ou o piano vai dar um ataque para a flauta, ou a flauta vai dar uma sustentação para o piano. Se o piano está dando um ataque para a flauta, quer dizer, a flauta é quem está conduzindo a narrativa. Que som a gente abre primeiro? O que conduz? A flauta, lógico. A gente põe a flauta no volume que ela tem que ficar, e a gente vem trazendo o piano até o ataque estar no nível que a gente quer que ele esteja. E se a flauta estiver prolongando o som do piano, se for o contrário? Então a gente começa com o piano, põe o piano na intensidade que a gente acha que tem que ser, e vem trazendo a flauta até ela prolongar a nota da forma que a gente espera. Outra situação é quando a gente tem um som brilhante e um som encorpado. Por exemplo, uma flauta e um clarinete, né? Que também é uma combinação bastante encontrada. Ou um trompete e um trombone, por exemplo. Como vai ser isso? Ou o som agudo ou brilhante vai dar brilho para o som grave, ou o som grave vai dar corpo para o som brilhante. Se o som brilhante estiver dando presença para o som mais encorpado, a gente começa com o som encorpado e vem trazendo o som que dá brilho. Se for o contrário, a gente começa com o som brilhante e vem trazendo o som que dá corpo. Quando a gente tem... Isso é uníssono, né? Que é a estrutura mais simples. Só para reforçar essa entendida, então, no caso, é importante a percepção da proposta. Sempre. A única coisa imperdoável numa mixagem é um som sem intenção. Entende? E essa metodologia, o que é interessante, é que você define a intenção de todos os sons. Isso aí se aplica também, por exemplo, em algumas situações, tá? Depende do arranjo, não é sempre, mas muitas vezes se aplica também a relação, por exemplo, do bumbo com baixo. O bumbo dá um ataque para o baixo ou o baixo dá uma nota para o bumbo? Né? E vocês podem ver aí... E a questão do uníssono, necessariamente uníssono? Ou, por exemplo, se for trabalhar no exemplo do trompete e trombone? Se for abrir vozes... Não, pode ser uma oitava, por exemplo. Pode. Oitava é considerado uníssono também. Oitava também funciona como uníssono. Funciona. Intervalo justo. Intervalo justo. Quarta e quinta é um pouquinho mais complicado. Eu não considero uníssono. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando você trabalha com bloco, quando você abre vozes... Terceiro harmônico, quarto harmônico, então... ela vai entrar no... A quarta ela é meio dissonância também, né? Uhum. Na série harmônica, em harmonia tradicional e contraponto tradicional, a quarta é considerada dissonância. Uhum. A não ser que ela esteja em contextos específicos, entre as vozes intermediárias, tem algumas condições que permitem que ela seja considerada consonância. É que a gente está perguntando, Mas- é 7 Hz É, para dar ondas crescentes, entendeu? Passou de 7 Sim. Hz vai modular, entendeu? sim, mas aí é justamente isso. Quando a gente trabalha com bloco, mesmo quando é vozes diferentes, o que vai acontecer, quando a gente abre as vozes, vai ter uma voz que vai conduzir a melodia. Normalmente é a mais aguda, mas não necessariamente, tá? Mas aí quando a gente abre as outras vozes, o que acontece é que a gente continua tendo a melodia acontecendo, e essa melodia agora vai ser acrescida de uma
textura, que é quase como se fosse um timbre diferente, certo? Então, se a gente tem uma voz que está fazendo uma variação dinâmica e a outra voz de apoio faz uma variação dinâmica diferente, nessa hora que elas fazem variações diferentes, o equilíbrio vai mudar. Quando o equilíbrio muda, o timbre muda. A gente não quer isso. Então a gente já começa a ter princípios. A gente escolhe qual é a voz que tem uma dinâmica mais legal, mais musical. Isso é uma escolha arbitrária e pessoal. Tá? Cada um vai pensar isso, cada um vai pensar a música da sua forma. Mas uma vez que a gente escolheu, essa é a dinâmica que eu acho mais legal. A gente adequa todas as outras a essa dinâmica que a gente escolheu, e aí a gente tem uma uniformidade de timbre, e aí isso tudo vira um elemento só. E a gente passa a tratar isso como um elemento único. A gente vai reduzindo a quantidade de elementos. Isso é a textura de bloco. No caso da textura polifônica, a gente tem melodias que podem ser simultâneas, sendo que uma vai conduzir, a outra vai servir de apoio, mas elas não estão subordinadas no sentido de repetir nem a divisão rítmica, nem o contorno melódico. E normalmente, quando a gente tem textura polifônica, existe uma alternância, né? Uma voz na hora é o canto, outra é contracanto, depois a gente alterna isso, elas vão variando. Um outro contexto em que a gente tem textura polifônica é quando a gente tem chamada e resposta. Né? São duas vozes dialogando, são duas vozes diferentes, claramente duas vozes diferentes, mas elas nem sempre vão acontecer simultaneamente. E aí a gente vai então trazer pela primeira vez um conceito que é muito importante, que é o conceito de tônus. O que é o tônus quando a gente fala do corpo? Ou tonificar a minha musculatura. Estou com um tônus legal. O tônus é a tensão mínima que o corpo tem que ter para poder reagir em caso de necessidade. Né? Eu estou em pé aqui. Eu não estou relaxado. Se eu estivesse completamente relaxado, eu estava deitado no chão babando aqui. Né? Eu estou em pé, então eu não estou relaxado. Tem músculos que estão tensos. O tônus é essa tensão mínima para estar funcional e pronto para reagir. No caso da música, o tônus é a tensão mínima do ouvinte para que ele possa acompanhar a narrativa e perceber mudanças. Se a gente não mantiver esse nível mínimo de atenção, ele viaja, sai fora e perde a história toda. Então, se a gente tem, por exemplo, tem uma melodia, né? Ela vai definir um nível de tônus. Aí entrou um solo logo em seguida. O que acontece se o solo entrar mais forte do que a melodia? A melodia vem carregando o tônus da música. Aí de repente entra um solo carregando o tônus, ele entra mais forte. Quando a melodia entrar de novo, o tônus vai cair. Então vai haver uma queda do nível de atenção. E se o solo entrar mais baixo, já é a queda. Já é a queda. Então, por exemplo, introdução. O piano toca sozinho um negócio. Aí entra a base, aí o sax faz uma melodia. Aí entra a voz. Quem está conduzindo o tônus na primeira parte? O piano sozinho. Depois, quando entra a melodia, o sopro. Depois, a voz. Então a gente já começa a ter uma noção de uma linha de atenção aí, de níveis que tem que ser mantido para que a pessoa não saia fora da história que está sendo contada. Repara só como uma coisa objetiva. Quer dizer, a aplicação é subjetiva, né? Eu posso achar que o piano no mesmo volume do sopro é uma coisa, você pode achar que o piano no mesmo volume do sopro é um pouco diferente. Mas essa intenção tem que estar clara. E aí vai entrar um outro conceito, que é o que faz com que cada um ouça de uma forma diferente, que é o conceito de região de atenção. Cada instrumento vai ter no espectro dele uma região que vai ser importante para ele conduzir a narrativa ou para ele desempenhar o papel dele naquele arranjo. Isso quem determina é o arranjo, é o momento que a coisa está acontecendo. Eu tenho uma música que a melodia vai ser tocada por um baixo. O baixo é um instrumento solista na música. O grave é importante nesse instrumento para ele conduzir a melodia? Não necessariamente. Depende da região. Depende do arranjo.
Depende do contexto, né? Então, não, baixo tem que ter grave. Não, talvez não. Eu estava fazendo um trabalho uma vez com um violonista, ele chegou para mim e falou: Rodrigo, o violão está com um pouco agudo. Aí eu cheguei e botei um equalizador lá em 5K, puxei 3 decibéis, continua com um pouco agudo. Aí botei outro equalizador em 8K, puxei mais 5 decibéis. Não, ainda está sem agudo. Botei um high shelf em 10K, puxei 10 decibéis. Ele falou, continua com um pouco agudo e agora está cheio de barulho de dedo. O que ele queria dizer? Quando ele falava de agudo, ele estava falando da região, da parte mais aguda da região de atenção do violão. Ele não sabe o que é agudo, ele é músico. Então, agudo em termos absolutos para ele não quer dizer a mesma coisa que quer dizer para a gente. Eu tirei tudo que eu tinha posto, botei o equalizador em 2K, puxei 3 decibéis e ele falou, agora está com agudo. 2K é médio. Então, a forma como a gente entende o que seja grave, agudo, é uma coisa relativa e tem a ver com a região de atenção de cada um dos instrumentos. Tudo isso pode ser, isso que eu estou falando é porque o negócio de perceber os instrumentos como tendo volumes diferentes, é porque de repente uma pessoa acha que a região de atenção importante é uma e outra pessoa pode entender que a região de atenção importante é outra. E as duas podem funcionar, desde que elas estejam colocadas dentro de um contexto coerente, que o tono seja mantido e que a narrativa esteja clara. Por isso você pode ter 20 mixagens diferentes da mesma música e todas elas funcionando. O outro tipo de textura é a textura homofônica ou melodia acompanhada. A melodia acompanhada se caracteriza por você ter um elemento que está conduzindo a melodia, pode ser um instrumento só, pode ser um bloco, enfim, pode ser organizado de várias formas. Mas junto com esse elemento melódico, você tem outro elemento que a função dele é definir o campo harmônico, definir o que existe de harmonia por trás dessa melodia que você está apresentando. Essa estrutura de apoio, ela pode ter divisões rítmicas, né? Pode ter elaborações, como se chama em composição erudita, pode ter figuras rítmicas, como se chama, pode ter pausas, pode ser uma levada com acordes e pausas, pode ser um violão, pode ser uma cama contínua, pode até ser uma textura polifônica que defina a harmonia por trás. Nesse caso, a melodia ela termina se destacando, mesmo que ela não tenha o mesmo volume, porque a gente tende a prestar atenção em algumas coisas, em alguns pontos que se destacam, que se diferenciam da média da sonoridade, né? E a melodia tem esses movimentos. Quais são os tipos de ponto de atenção que a gente tem na melodia? São os que a gente chama de acentos. A gente tem acento dinâmico, que é uma nota que é realmente mais forte do que as outras, o cara faz pá, 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 pá. É diferente de fazer pá, pá, cá, pá, cá, pá, cá, pá, cá, né? Se ele fizer sem o acento dinâmico, não tem a mesma intenção. Esse tipo de coisa a gente pode fazer na mixagem. Às vezes o músico não conseguiu fazer por uma dificuldade técnica, por uma dificuldade da captação, por alguma falha do instrumento, mas a intenção por trás sempre é deixar o discurso o melhor, o mais claro possível. Então, se a gente interage dessa forma com o material de trabalho que a gente não está deturpando o que o músico queria fazer. A gente está simplesmente trabalhando em cima do discurso com as ferramentas que a gente tem. Então, acento dinâmico, primeira coisa. Outro tipo de acento que a gente tem se chama de acento tônico, que são as notas que saem da extensão, ou para o agudo ou para o grave. São notas de destaque, movimentos, saltos, né, da melodia, que chamam a atenção do que uma coisa que se movimente menos. Chamam mais atenção do que uma coisa que se movimente menos. Outro tipo de acento que a gente tem é o acento agógico. Já ouviram esse termo? Agógica? A agógica está para o ritmo, assim como a dinâmica está para a intensidade. Quando a gente fala de dinâmica, a gente está falando de variação de intensidade. Quando a gente fala de agógica, a gente está falando de variação de ritmo. Então isso se aplica tanto para o acelerando e para o ralentando, quanto para situações em que você tem contrastes muito grandes de atividade rítmica.
Quando você tem uma quebra do padrão, aquilo vai chamar a atenção do ouvinte. Então são pontos para a gente estar consciente, para identificar eles e saber que eles podem ser explorados de outra forma na mixagem. Esses pontos de destaque, a gente tem que estar consciente tanto na textura homofônica, que é a melodia acompanhada, quanto na textura polifônica também, né? Que são referências que a gente tem para identificar coisas legais que a gente pode valorizar. Já falamos de 3 texturas, está faltando a 4ª. A 4ª textura é a textura heterofônica. A textura heterofônica são elementos que não têm uma relação nem melódica, nem harmônica com o elemento condutor da narrativa. O que seria isso, por exemplo? A gente pode pensar em instrumentos de condução rítmica, que não tem função nem melódica, nem harmônica. A gente pode pensar em efeitos, o cara bota um avião passando, né? Textura heterofônica. E aí a gente começa a aplicar também esses conceitos da região de atenção. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: a nossa memória auditiva é uma das memórias mais voláteis que a gente tem. Se eu tocar um som para vocês agora, e daqui a 20 segundos tocar o mesmo som e perguntar se está exatamente com a mesma intensidade ou com o mesmo timbre, a gente não tem como saber. A gente não guarda esse nível de detalhe auditivamente, né? Mas a nossa memória física não é tão volátil. O músico, quando ele toca, o corpo tem que estar tão presente quanto a mente, né? O músico não toca parado, ele usa o corpo para tocar. O movimento corporal, a sensação, a percepção dele do próprio corpo, aciona partes do cérebro que contribuem para a criação musical. Então o músico, ele não está só mentalmente ou auditivamente, ele está inteiro na prática dele. Por que a gente não discute isso e não traz essa presença corporal para a gravação e mixagem? Por exemplo, a consciência da percepção corporal é importantíssima para você entender como a sala funciona. São exercícios práticos para você entender, se você colocar um instrumento aqui ou colocar ele ali do outro lugar, como ele vai responder na sala. Isso a gente sente fisicamente, não é auditivamente. São exercícios que a gente faz para despertar essa percepção. E, no caso, então, das frequências, eu gosto de associar cada uma das regiões a sensações físicas. Porque essas sensações físicas a gente tem como lembrar, a gente identifica isso. Então, o subgrave, vou botar números aqui que não são exatamente muito precisos, nem são unanimidade, mas é para a gente entender o que está sendo falado, né? O subgrave, vamos dizer que sejam frequências que vão até 80 ou 100 ciclos. São frequências muito baixas, né, com comprimento de onda grande, que ressoam no ambiente. Então a gente sente ela na sola dos pés, a gente sente ela nas superfícies que delimitam o ambiente onde a gente está, a gente sente a vibração em outras partes do corpo. E essa região, como a gente falou no começo, né, que são sons que têm muitos harmônicos, porque eles têm muito espaço para desenvolver os harmônicos. Para esses sons funcionarem enquanto sons mais longos, eles têm que ser trabalhados de uma forma muito especial já no arranjo. Eu sempre falo que as normas de harmonia tradicional e de contraponto tradicional foram pensadas por alguém que entendia muito de acústica, porque é exatamente isso. Se você quiser que uma nota longa no grave funcione, você tem que abordar ela e combinar as vozes em cima dela de uma forma que não fique estranho. Então são notas que, em geral, têm curta duração, e é o que eu chamo da região do pulso, justamente por causa disso. Normalmente, a não ser algumas exceções que terminam confirmando a regra, mas normalmente essa região mais grave é onde a gente tem elementos curtos, que a gente vai sentir enquanto pulsação, né? A gente subindo um pouquinho mais na região
no espectro harmônico, vamos dizer que a gente vai até uns 400 ciclos, é uma região onde a gente pode ter um pouco mais de atividade, onde a gente tem, por exemplo, o grave dos tambores, da percussão, congas, atabaques, é a região onde a gente tem a vibração do grave do violão de 7 cordas, os cellos da orquestra, quer dizer, é uma região que pode ter mais movimento e que a gente sente ainda um pouco fisicamente. Eu chamo essa região, falta de outro nome melhor, de região da massagem, porque é onde a gente tem aquele movimento no arranjo que faz com que o corpo se mexa, né? Se a gente subir um pouquinho mais, vamos pegar aí de 500 até 2000, a gente está falando de uma região em que a gente tem no nosso corpo ferramentas de ressonância afináveis com essas frequências. Só uma pergunta, por que não afinam tudo já em 432, que é a ressonância do corpo das pessoas? Isso é controverso. Eu posso dizer que é 437,5 e não tem como comprovar nenhuma coisa nem outra. É que é 7 Hz para desafinar um som, né? Para ele dar ondas crescentes. Então não entra em vibração com o corpo das pessoas. Mas é por sabe Isso quem fez foi o nazismo. O nazismo que botou... Sabe essa por quê? vibração de 440. Sabe, esse negócio de 7 Hz depende da região que você está, e isso é por causa do que se chama de região crítica da membrana basal na cóclea, tá? Que é a cóclea, ela é afinada por regiões, você indo mais para o fundo você tem mais grave, mais perto da janela oval você capta mais os agudos, e o que se chama de região crítica é a quantidade de frequências que você pode se deslocar de uma frequência básica, que vai começar a estimular uma outra região da membrana basal, onde estão os filamentos de corte dentro da cóclea, e que a gente vai identificar como sendo uma frequência diferente. Mas no grave... Não, isso é a vibração da água, é a vibração da terra, é uma vibração do ser humano, da terra. Isso é controverso. Da água vai depender do tamanho do recipiente que você colocar, porque tem a ver com a profundidade e com o raio do recipiente. Essas experiências todas, se você fizer de outra forma, você vai chegar em outros resultados. Tá, vou te mostrar depois uma coisa. Eu já vi. Vai depender do tamanho do recipiente. Não, a frequência um teste, mostrando, te mostrar como é que é. Sim, eu já vi esse teste. Então, voltando para a questão da equalização, eu posso emitir uma mesma frequência aqui, fundamental, e estimular diferentes harmônicos nela. Eu posso fazer... Eu tenho a mesma frequência com diferentes conteúdos harmônicos. Quando eu estou equalizando um som, a primeira coisa que eu faço, se eu quiser cortar alguma coisa ou trazer alguma coisa, é tentar identificar no meu corpo o que eu estou achando que está sobrando ou que está faltando. Uma vez que eu identifico onde eu estou sentindo essa frequência, aí eu ponho a mão no equalizador e eu tento puxar uma frequência que estimule essa mesma região que eu estou sentindo fisicamente. E é impressionante, porque às vezes você tira 1 dB e meio, tira 1 dB e já faz uma diferença enorme, porque você está exatamente na frequência que você queria tirar. O pessoal fala muito que a gente tem que decorar frequências, né? Não, você tem que saber, isso aqui é 373 ciclos. Você saber que esses sons são 373 ciclos, isso tem um nome, isso se chama ouvido absoluto. Ouvido absoluto, a gente nasce com ouvido absoluto. Você não desenvolve ouvido absoluto. Você pode desenvolver um bom ouvido relativo. Ah, essa frequência aqui é tal comparada com essa outra que eu tenho, então deve estar mais ou menos ali. Isso não é ouvido absoluto. Ouvido absoluto é você ouvir e saber qual é, sem comparar com nada, né? Se ouvido absoluto é uma coisa que a gente nasce com ele, né, e poucos músicos têm, como que pode se esperar que engenheiros de gravação e mixagem desenvolvam um ouvido absoluto? A gente tem que saber identificar o que está incomodando, o que a gente quer trazer mais, e saber fazer isso dentro do que a gente está ouvindo. Saber descrever qual é a frequência é bom, mas não é indispensável. Tem uma técnica, por exemplo, de equalização, que é o que eu chamo de técnica de audição periférica. Se a gente tem dois sons, um está mascarando o outro. Por exemplo, tem o violão e voz. Tá. Eu quero, nesse arranjo aqui, a região do violão que é legal para o que está acontecendo é o agudo dele. É o som da palheta. Eu quero isso bem presente. O 2K então, aquele não. Hã? O 2K aquele não. O 2K aquele. Não, talvez não. Alto. Pode até ser mais alto. Um violão corda de aço, uma palheta, pode até ser mais alto.
Então, eu ponho a voz, que é a minha referência, aí eu venho trazendo o violão até o agudo do violão estar num volume que eu goste com relação à voz. É claro que vem um monte de outras coisas aí que eu não quero, que podem cobrir a voz, né? Então tudo bem, o agudo está funcionando, mas a voz está completamente mascarada pelo violão. Como que a gente lida com isso? A gente põe um analisador de espectro na voz, vê qual a região dela, põe um analisador... Não, não é nada disso. Não tem analisador de espectro nenhum, não precisa nada disso. Se a gente está querendo cortar uma frequência do violão para que a voz fique clara, o que a gente faz? A gente põe o equalizador no violão, com uma curva fechada, o Q de uma oitava, meia oitava, um terço de oitava, um Q alto, né, a curva fechadinho, tira ali uns 10 decibéis, e a gente vai varrer essa frequência de corte no violão, prestando atenção na voz. Por isso que eu chamo de audição periférica. O que é a visão periférica? Quando a gente está olhando para um negócio aqui, mas tem outra coisa mexendo aqui, a gente percebe com o olho, né? A gente vai equalizar o violão prestando atenção na voz. Quando a voz estiver clara, é porque a gente está cortando a frequência certa do violão. Não precisa saber qual é essa frequência. Alguém estava comentando esses dias, foi ver uma palestra do Al Smith, e disseram para ele, pô, como é que você faz esses sons maravilhosos? Eu vou lá e faço. É o fazer. É o fazer, é exatamente isso. A frequência está mascarando, você vai lá identificar ela e tira. O fazer é mais importante nesse caso do que você descrever processos que não passam pela linguagem musical. Outra coisa, então. Então, nós falamos dos 3 tipos de textura, 4 tipos de textura, que... Independente se você achar que a melodia é o elemento principal ou que outro elemento é o elemento principal, de qualquer forma você vai achar que tem um elemento que é o elemento que vai conduzir e os outros vão servir de apoio para ele. Qual o elemento que você vai achar é arbitrário, pessoal, e é legal que seja assim, porque cada um vai tirar um som diferente, né? A gente tem para trabalhar basicamente, tem outros processadores, né? Tem delay, processadores de tempo, moduladores, outras coisas. Mas vamos pensar nas 3 famílias básicas, né? São equalizadores, processadores dinâmicos e simuladores de ambiente. No caso de equalizadores, a gente pode usar para acentuar a região de atenção do instrumento. A gente pode usar para atenuar as outras regiões que estão atrapalhando as regiões de atenção do instrumento. Então a gente já tem uma ferramenta aí para trazer o elemento para frente ou para trazer ele mais para trás. Outra coisa, quando o som se propaga, pelo fato do grave ter um comprimento de onda maior do que o agudo, vamos dizer, daqui até a parede lá, a gente vai ter poucos ciclos do grave e vai ter muitos ciclos do agudo. Cada vez que você passa de um ciclo para o ciclo seguinte, você vai dissipando energia. Ela vai perdendo definição e vai perdendo presença. Por isso que o grave se propaga muito mais do que o agudo. Então, se a gente tirar um pouco do agudo, ou se a gente deixar ele mais difuso, usando reverberação, por exemplo, a gente tende a entender que o som está mais distante. Se a gente puxar o agudo, a gente tende a entender que o som está mais presente. Então, primeira ferramenta, além da região de atenção, né? Quando a gente mixa, a gente organiza os sons em um espaço virtual que é construído pelo som dos 2 monitores, né? O palco sonoro que a gente tem ali, que é construído pela soma dos sons que saem das 2 caixas. Quando a gente produz um som, tem um momento em que o estímulo entra em contato com a fonte sonora está parada, ela tem uma inércia. Você tem que quebrar a inércia dela para ela começar a vibrar. Então, esse momento do contato do estímulo com o corpo vibrante, você tem um pico de energia, né? Um transiente, uma energia transitória, de curta duração. Esse transiente é importante para a gente identificar rapidamente a posição da fonte sonora e para a gente identificar a natureza do corpo vibrante e do estímulo. Se a gente tem um instrumento que é provocado, por exemplo, por vibração de lábios, né, trombone, né, ou um cello, que é fricção, o transiente vai indicar para a gente qual é a natureza do estímulo, como ele está funcionando junto com a fonte sonora. Então são coisas importantes. No caso da mixagem,
Quando o transiente fica bem definido, a gente sente ele pulando para frente das caixas. Então a gente dá uma presença no som sem necessariamente aumentar a intensidade dele, porque a intensidade média não vai variar, é um pulso de energia de uma duração muito curta. Se a gente esconder o transiente, a gente tira a presença do som sem afetar a intensidade dele também. Então a gente estuda técnicas, por exemplo, como programar o compressor no tempo da música para que ele valorize os transientes que são importantes. Essa é uma técnica simples, se vocês quiserem depois eu passo para vocês como funciona isso. E já passou o tempo, vamos, não falta muito. Então, com processadores dinâmicos a gente consegue trabalhar os transientes para trazer o som mais para perto ou para jogar mais para trás. Simuladores de ambiente. Simuladores de ambiente, eu gosto de pensar que eles têm duas funções. Você pode fazer a mesma função, as duas funções com um processador só. Mas para entendimento e para prática, eu acho interessante separar essas duas como método didático. Tá? O ambiente pode ter função de foco. O que é o foco? Quando a gente está em um lugar fechado, o campo reverberante tem a mesma intensidade em qualquer lugar do ambiente. Né? Se você está perto da fonte sonora, você vai ouvir mais o som direto. Se você se afasta da fonte sonora, você vai ter uma queda de 6 decibéis a cada vez que você dobra a distância, sendo que o campo reverberante continua com a mesma intensidade. Então, quando você se afasta, o campo reverberante fica mais presente do que o som direto. Quando você se aproxima, o som direto fica mais presente do que o campo reverberante. Esse equilíbrio do som direto e do campo reverberante é o que dá para a gente a noção da distância da fonte sonora. É isso que eu chamo de foco. Numa gravação, a única coisa que a gente não consegue alterar é o foco. Exatamente como na fotografia. Na fotografia a gente pode alterar o contraste, brilho, saturação. O que a gente não consegue alterar é o foco. Na gravação é a mesma coisa. E a outra função da ambiência é o preenchimento. É quando a gente tem um som e o reverb prolonga esse som e ele ocupa, ele prolonga, ele preenche o tempo com esse som que já acabou, mas que o reverb vai prolongar ele. A duração desse reverb de preenchimento vai depender do ritmo harmônico da música, porque se você tiver acordes que mudam muito rápido, pode ser que você prolongue uma nota que vai chocar com o acorde que entrou. Então os critérios para reverb de preenchimento é o ritmo harmônico e a atividade rítmica do instrumento que você está reverberando, principalmente se ele for agudo. Porque se você tiver muito agudo acontecendo no reverb, ele vai mascarar os agudos do elemento principal e vai parecer que o elemento principal está mais longe, ele vai perder inteligibilidade. Então tem ferramentas como você equalizar a mandada para o reverb, você equalizar o reverb, você usar um deesser na mandada para o reverb, enfim, tem várias formas de lidar com isso. Então repara só, a gente pode usar o reverb de foco para jogar um elemento mais para trás, ou para trazer ele mais para frente. A gente pode usar o reverb de preenchimento para deixar o elemento mais presente ou menos presente. A gente usa os processadores dinâmicos para trazer as coisas mais para frente ou para jogá-las mais para trás. A mesma coisa com a equalização. E no mapa do arranjo, a gente identificando as texturas, aqui é uma textura homofônica, melodia acompanhada. O ritmo apoia a melodia. Ele pode até ficar mais forte do que a melodia, porque a melodia vai ter variações, vai ter acentos, que a gente falou, acento agógico, acento dinâmico, acento tônico, que normalmente a base rítmica não tem. Então ela pode ficar um pouco mais presente de intensidade, desde que ela não tire a atenção do elemento principal da narrativa. No caso da textura polifônica, a gente pode usar o reverb para jogar o contracanto mais para trás e para dar preenchimento no canto. Quando inverte, a gente pilota o reverb, bota mais reverb de foco no canto, ele passa a ser contracanto, e tira do contracanto e ele vem mais para frente. Então a gente começa a ter a reverberação para lidar com esse jogo também. E a mesma coisa com a equalização. Então a gente tem um mapa que determina a hierarquia de todos os elementos. Acho que está faltando uma coisa, o LCR Effect, né? O quê? LCR Effect. LCR, que você chama, seria o quê? Left, Right, Center. Isso é a panoramização. Eu não falei sobre palco sonoro, isso é uma outra coisa também, eu posso falar um pouquinho. Na hora de gravar não vai ser olhado isso? Depende, porque tem duas formas de você fazer estéreo.
Uma que se chama realmente de estereofonia, que é você gravar com 2 microfones que descrevam uma cena como ela estava acontecendo realmente. Outra é você gravar em mono e usar o panorâmico. São 2 formas diferentes, né? No caso de estereofonia, sim. No caso de gravação mono e panoramização, aí é outra coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre palco sonoro também, aproveitando a sua pergunta. Então a gente já tem o mapa e já tem as ferramentas para trazer as coisas ou jogar para trás. O palco sonoro tem alguns princípios que não são leis, mas são princípios, né? Quando a gente está na frente de um palco, a nossa atenção é visual. A gente está vendo o que está exatamente na nossa frente, né? Então, a gente tende a colocar o elemento principal da narrativa no centro. Se você colocar ele fora do centro, ele vai chamar a atenção porque ele vai criar um desconforto. Pode-se criar um desconforto? Sim, tudo certo. Mas tem que ter consciência que está se criando um desconforto. O grave normalmente vai no centro, por questões técnicas e culturais. Tá? E biológicas. Por que biológicas? Porque a nossa percepção do agudo, da direção do agudo, é mais refinada do que a nossa percepção de direção do grave. Já que o grave a gente percebe menos a direção, você jogar ele para um lado ou para o outro, vai ser menos percebido. Segunda coisa, que é cultural, é porque quando se lançava vinil, o grave tinha que estar no centro. Se o grave estivesse fora do centro, você podia até quebrar a agulha. Era uma questão técnica, da fabricação dos discos. Então, abaixo de 200, 300 ciclos, às vezes até a gente vai até 400, mas 200 é uma média boa. É mono, é no centro. Quando a gente ouve os discos dos Beatles, que tem o baixo do lado, o baixo está do lado, mas de 200 ciclos para baixo está no centro. A gente ouve os harmônicos agudos, mas os harmônicos graves do baixo estão no centro. Só que a gente não percebe porque a nossa percepção de grave, de direção, é menos sensível. Duplicava o canal ou para que ele Faziam um ponto de corte, tudo que tivesse abaixo de 200 ia no centro e o resto era aberto no estéreo. Então era uma questão técnica e isso ficou na nossa cultura. E outra coisa é na monitoração, porque eles têm 2 caixas de som. Você tem um agudo aqui desse lado, né? Você tem o grave está no centro. O centro vai fazer com que os 2 lados se mexam igual. Se você tem um agudo aqui, você vai ter o que se chama de relação de intermodulação, ou distorção Doppler, pode se chamar também, que você vai ter o agudo aqui, mas em alguns momentos ele vai estar se afastando, em alguns momentos ele vai estar se aproximando. Então você vai ter uma variação na afinação desse agudo, né? Se você tiver um grave... Agora vamos pensar o contrário. Você tem o agudo no centro. E você tem o grave de um lado só. O que acontece com a sua imagem estéreo? Ela dança. Porque você vai ter uma presença aqui do som agudo e aqui do outro lado ele vai estar variando a afinação. Então, se a gente colocar o grave fora do centro, a gente vai acrescentar a distorção de intermodulação na mixagem de uma forma que o estéreo pode ser um pouco prejudicado. Não vai ser um desastre, mas sim, vai perder um pouco de definição. Então, por causa disso, também é mais um motivo para a gente deixar o baixo no centro. Pode usar o baixo fora do centro? Pode. Principalmente agora que a gente tem gravação digital e que muita gente ouve música de fone também, né? Mas mesmo assim, tem que estar consciente que podem acontecer efeitos colaterais. Por exemplo, no disco da Nação Zumbi, ele tem baixo bumbo no centro e as alfaias às vezes abertas. Mas aí as alfaias estão com corte em 200? Provavelmente. E provavelmente foi cortada a região das alfaias que poderia mascarar o baixo e o bumbo. Né? Agora, às vezes também acontece uma soma. O mascaramento não é sempre destrutivo. O mascaramento pode ser usado de forma construtiva. Se você começa pensando, né? Tipo, se você começa com a voz, né? Muita gente bota a voz e já corta logo, né? Não sei quanto para baixo, já tira tudo. De repente pode ter alguma informação no grave daquela voz que você somando com outros instrumentos vai dar alguma movimentação rítmica que a gente sente fisicamente que musicalmente pode ser legal. É legal cortar essas coisas depois de entender como está funcionando na prática. Tem uma frase que se usa no exército que eu acho que é exatamente isso. Entre o mapa e o terreno, acredita no terreno.
Não, o mapa está dizendo que tem uma casa aqui, tem que ter a casa aqui, mas não tem a casa. Não, mas o mapa diz que tem, mas não tem. Vai lá e constrói a casa. Exato, vai lá e constrói, né? Então, a gente ter esses conceitos pré-determinados, não, vou comprar a sessão aqui de mixagem com os plugins do Foo Fighters, porque eu vou mixar a minha música e vai ficar igual a deles. Não vai ficar igual. Porque é outra música com outros músicos, com outros instrumentos, gravada em outro estúdio. Não vai ficar igual. Se eu usar a equalização do baixo desse cara aqui, o meu baixo vai ficar igual, só se for o mesmo cara tocando o mesmo instrumento na mesma música. Se você for gravar outra música com o mesmo músico, no mesmo estúdio, provavelmente talvez já não funcione. Se eu for gravar uma orquestra tocando Mozart, eu vou pensar a microfonação de uma forma. Se eu for gravar a mesma orquestra tocando Beethoven na mesma sala, provavelmente eu vou usar uma microfonação diferente, porque as regiões de atenção vão mudar na proposta. Então, basicamente, essa é a proposta. É uma sistematização das ferramentas de análise e de como as ferramentas vão ser usadas em função dessa análise que foi feita, e aí o mapa está pronto. Posso fazer uma pergunta que é a minha maior dúvida, até o meu motivo, que eu sou guitarrista, né? Uhum. Eu era endorser da Digitec antigamente, quando vinham os REC valvulados, ninguém sabia mexer, daí eu fiz um curso para poder, as bandas de baile, poder comprar, para alguém poder explicar para eles, né? Eu queria saber, nessa hora de gravar, qual é o ponto ideal para botar o compressor ou o limiter? Para pegar o sinal antes da mixagem ou depois? Ou fazer só mero equalizador, um equalizador gráfico ou um equalizador paramétrico? Eu não gosto de gravar processando, tá? Porque eu acho que fica engessado. A única situação que eu gravo processando é se o estúdio tem algum processador que tem uma sonoridade muito especial que eu sei que eu não vou ter acesso a ele depois. E mesmo assim eu gravo processado e sem processar, para ter opção. Só dar ilustrar aqui uma... Eu acabei de mixar agora o disco de 80 anos do Francis Haime, de músicas inéditas. Foi muito engraçado, já estava tudo timbrado, já tinha chegado nas sonoridades, estava tudo certo, mas ainda não estava acontecendo a música. Eu falei assim, bom, então está na hora de conduzir. Aí eu peguei e fui conduzindo cada som, cada nota, botando no lugar certo, de volume, só mexendo em volume. Quando eu acabei de conduzir a música inteira, eu mandei para o produtor, ele ouviu e falou, agora o som está morno. Olha que curioso, eu não mexi em som. Eu mexi em intensidade, para fazer a música acontecer. Quando a música aconteceu, qual foi o comentário dele? Não foi a música que está acontecendo, foi o som ficou morno. Então, muitas vezes a gente acha que o som ficar cálido, ficar envolvente, tem a ver com o uso de equipamento, com equipamento valvulado. Equipamento valvulado são cores. Claro, quanto mais cores você tem, mais opções você tem para chegar no seu resultado. Mas o que vai fazer a coisa funcionar é a clareza das intenções musicais. Se as intenções musicais não estiverem claras, não adianta você usar processador vintage, importado, marciano, escambau, o que for, porque o foco é a música, é o discurso musical. Então a gente tem que entender como organizar essas ideias e usar as ferramentas para fazer música, né? E assumir o nosso papel de criadores de música no estúdio. A gente se assumir como alguém que vai ser um mediador entre o músico e o público. E que, inevitavelmente, a gente vai narrar essa história do nosso ponto de vista. Nós somos narradores e a gente vai contar como a gente sabe contar, porque não tem outra forma de fazer. Vamos abrir para perguntas, dúvidas, né? Eu tenho uma dúvida, eu estava vendo um negócio dos Rolling Stones, AC/DC, eles falando que para ser rock and roll, o baixista tem que tocar, seguir o guitarrista. O baixista toca um pouquinho na frente e o batera vai atrás do guitarrista. Tem alguém já ouviu falar nisso? Isso é muito relativo. Para dar o swing do rock and roll, que o rock and roll nunca é reto. Eu vejo só pessoas tocando rock and roll reto. Que elas vão no tempo aqui e fica aquela coisa e cagou a gravação. Se tu não quebrar a gravação, dificilmente vai vender, na minha opinião, rock and roll. Que não é, rock and roll não é reto. Eu só vejo pessoas fazendo rock and roll reto, né? Eu vi essa reportagem, como é que é isso? O baixo toca um pouco mais à frente. Na verdade, o Led Zeppelin, quem segue, o John Bonham segue
segue o Jimmy Page, entendeu? Deixa eu só fazer um comentário. Antes de tu responder, deixa eu só colocar uma percepção em cima do que tu trouxe. Assim, deixa eu tentar acrescentar um pouco. O que eu vejo bastante hoje, e sei lá, eu acho que foi uma tendência meio que dos anos final dos 80 pra cá, não que eu consegui ter idade para acompanhar isso, mas de hoje olhando para trás dá para perceber. O rock and roll que se faz hoje é a construção, uma que é basicamente o Jaqueline quadradinho, né? O Jaqueline é aquele é a mão, a direita. Hoje a gente tem um metal que já nem é mais música, é disputa de perícia técnica, que é o mais rápido, o mais punheteiro, é o mais foda. Mas o rock eu vejo na construção que ele se perdeu no meio do caminho na hora do power chord, do power shot, no acorde de potência. Onde ele coloca um dó, depois um sol, depois um ré, depois um fá, botou 4 notas. Quando ele é muito maluco, ele bota 6. Nossa, sou disruptivo, botei 7. Acavaladas uma atrás da outra. Mas ele perde, esquece de uma coisa bem importante, que aquele rock raiz que a gente vê do Jimmy errando nota ao vivo, o Led Zeppelin, Jimmy Page praticamente quase saindo e voltando do tempo, com maestria daquele negócio, vem o riff, o poder do riff, o poder da frase. E eu vejo isso nas bandas de hoje, principalmente no rock comercial, né? Esse mais pop, assim, tangindo pro pop, acontece essa construção. A galera mete uma nota, depois mete a outra, e aí o campo harmônico depois vai trabalhar só com o solo, ou talvez o baixo completando, e se perdeu o poder do riff, assim. Eu vejo que hoje o rock and roll ele perdeu isso. E há um resgate. Já tem um resgate de bandas novas indo para esse lado. Viu alguma coisa nesse sentido? Tentando não tirar a pergunta dele também, né? Rock and roll, primeiro, é um termo muito amplo, né? A gente discutir o que é rock, o que não é rock, já é uma discussão que já não daria tempo, 1h30 não daria tempo aqui. Agora, com relação a estar na frente ou estar atrás, ou quem conduz o quem, eu acho que é uma coisa cultural. Eu vou falar um exemplo de um outro músico que não é de rock, mas eu acho que ilustra bem essa situação. Eu trabalho muito com um violonista de São Paulo, Chico Pinheiro, que está morando em Nova York agora. A gente gravou um disco, vai ter participação do Richard Bonar, um disco que vai ser bem legal, gravamos tem 2 meses esse disco. E o Chico, ele fala que quando ele toca música brasileira nos Estados Unidos, ele toca diferente de quando ele toca música brasileira no Brasil, com músicos brasileiros. Quando ele toca com músicos de jazz, ele toca exatamente em cima do metrônomo. Quando ele toca com músicos brasileiros, ele toca um pouquinho atrás. Porque se ele tocar atrás com os músicos americanos, eles não vão conseguir tocar com ele. E se ele tocar no tempo exato com músicos brasileiros, também vai dar ruim. Então é cultural. Vai depender do grupo, do lugar, da linguagem. É muito Inglaterra, né? Isso aí. Varia muito. As próprias bandas de rock vai variar de música para música. Sim, você tem banda de rock brasileira, banda de rock do Rio, banda de rock de São Paulo, já é sonoridade completamente diferente. Pra trás, né? As produções do Liminha, por exemplo, né, nos anos 80. Eu tinha perguntado isso mais ou menos por causa de, tipo, ter um efeito raso ali, sabe? Tem um atraso raso ali pra fazer essa jogada do rock na hora de gravar lá, que eles estavam gravando, né? Mas isso é dos músicos, até eu fui agora no show do cara aqui do Led Zeppelin, e ele tocou com um amplizinho desse tamanho, assim. Tu viu o som que o cara tirou, né, cara? Falei, parece o Supro, né? Ele pegou um amplificador de microscópio, botou dentro da mão, né? Ele botou dentro do ginásio, assim que ele gravou o Jimmy Page, ele botou um gravador ali, e aí que dá aquela sonzeira toda. Aí o cara... Agora, a boa notícia é que a gente depois pode mexer nisso, não precisa nem contar pra eles. Né? Esse tá brincando, teve uma música que eu tava mixando, aí chegou uma hora lá, falei, aqui tem um choque de harmonia. Eu falei, que choque de harmonia? Não tem choque de harmonia nenhum aí? O que você tá falando de choque de harmonia? Enquanto ela tava falando, eu já digitei e já tirei. Né? Aí botei pra tocar de novo, não tem aí um produtor, tá vendo? Não tem choque nenhum, vambora, vamos pra frente, já tinha consertado. Então a gente tem que saber isso também. A gente tem ferramentas para fazer coisas que o produtor, o arranjador e o artista não sabem que a gente pode fazer e que de repente eles vão gostar do que a gente fez e que eles vão voltar para continuar trabalhando com a gente justamente porque a gente pode fazer essas coisas que vão melhorar o discurso musical do trabalho deles. E a gente não tem que se sentir culpado por isso, porque nós somos narradores. Nós estamos lá para contar uma história do nosso jeito. E não tem como fugir disso, somos nós que estamos contando a história. Eu tenho uma última pergunta. E essa piração hoje, que fazer uma baita gravação, vou dizer, e as pessoas, todo mundo escutando o MP3, que é uma bosta.
Tem alguma dica para soar o MP3 melhor, que vai ser vendido, que é algo que vai chegar na pessoa? Se o discurso musical estiver claro, se todos os sons tiverem uma intenção definida, mesmo no MP3 isso vai funcionar melhor do que se não tiver. Isso aqui é minha dúvida. Vai soar melhor. Ele é compactado, mas ele vai soar igual o que está no Wave, né? Só que ele vai ter uma perda de agudo. E de outras coisas, né? Dependendo do grau de compressão que você usa, mas vai funcionar melhor do que se estiver mal feito. Porque aquele negócio, o cara tem um estúdio de 200 pau e o cara vai ouvir o som no fone de ouvido de 20 reais. Mas isso é uma coisa que eu estava até conversando com um cara lá de São Paulo, que ele é um colecionador de microfones e de equipamento. Ele tem 2 Telefunken Elan, né? Tem um par. Ele tem o U47 valvulado, ele tinha 5 no estúdio dele. O Clemã? Hã? É o Clemã? Zular? Não, é o Fernando Lauleta. E ele falou, olha, o cliente vem aqui, eu boto o Elan para gravar, só para o cara tirar foto e falar, eu estou gravando com o mesmo microfone que o Frank Sinatra usava. Mas se eu botar um Neumann, botar um AKG, botar qualquer outra coisa, vai funcionar tão bem quanto. Depende da posição. Você mudar a posição do microfone 5 centímetros, às vezes faz uma diferença maior do que você trocar o pré ou trocar o microfone. Então, é tudo muito relativo, né? É claro que você ter um Elan para gravar, você tem uma sonoridade única. É sua paleta de cores. Quanto mais sonoridades você tiver, melhor. Mas não quer dizer que aquela sonoridade é necessariamente a melhor. Teve aquele disco do Patofu que eles gravaram com instrumentos de brinquedo, né? A melhor bateria para gravar naquele disco era uma bateria de brinquedo. Pô, o som ficou foda, tá? Bateria de brinquedo tá bombando nessa gravação. Pô, legal, então eu vou comprar uma bateria de brinquedo para o meu estúdio e vou ter só ela. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode ser que em uma determinada situação o som fique mais adequado você gravando com SM57 do que gravando com Telefunken. Foi diferente. Mas falou sobre o lance do discurso, né? Antigamente, tu acha que isso era mais empregado? Sim. Tanto quanto hoje, porque hoje a gente tem o recurso para fazer isso deveras vezes muito mais, Algumas pessoas aplicavam. É um canhão para matar mosquito. Algumas coisas aplicavam. Algumas pessoas aplicavam, não todas. Mas com certeza, eu não sei se elas faziam isso de forma consciente ou se era intuitivo, mas principalmente até o início da década de 70, havia uma diferença muito grande da qualidade das produções feitas fora do Brasil e das feitas no Brasil. E eu acho que a principal diferença era de conhecimento musical, técnico também. Mas a técnica não era colocada a serviço da música pela falta de um conhecimento musical profundo das pessoas que faziam as gravações. Essa questão... Deixa eu te perguntar, alguma sugestão que você daria para músicos que querem também aprender a mixar? Se isso não pode, tipo, atrapalhar o processo da composição ou qualquer um conselho que você daria? O estudo é uma espiral, né? Você revisita as coisas em posições diferentes, assim como a mixagem também é uma espiral. Inevitavelmente, em alguma fase do estudo, você vai brigar com as ferramentas e elas vão atrapalhar o seu processo criativo. A gente tem que aprender para desaprender para depois desenvolver uma linguagem, uma vez que as ferramentas já estejam interiorizadas. Isso é parte do processo, não tem como fugir disso. Não, a questão do discurso, da narrativa, porque uma coisa é a nossa visão disso, outra coisa é a visão do músico, e outra coisa é a visão de, sei lá, produção, enfim, como é que tu costuma trabalhar assim, tu primeiro pede qual é, tipo, para que eles te dão uma... Já está tudo no arranjo. Ou... Já está tudo no arranjo. Algumas coisas que eu faço. Primeiro, eu não começo a mixar com o cliente do lado. Não funciona. Não funciona. Ele vai começar a dar palpite em coisas que não estão prontas. Então não adianta ele opinar porque não está pronto ainda. Quando eu chego num conceito que eu acho que está amarrado e está funcionando, tudo já tem alguma intenção, aí eu mostro. Ele pode dizer, a intenção não é essa, mas aí é fácil de mudar, porque já tem uma intenção definida. Né? Ou ele pode dizer, não, tá legal, mas vamos mudar isso aqui ou aquilo ali, e se resolve também. Teve um disco que eu fiz, um outro disco,
que era um disco que era uma base muito complexa. Tinha piano, violão, guitarra, coro, percussão, madeiras, metais, cordas. Era uma instrumentação densa. Eu acabei a mixagem, a primeira versão, mostrei para o produtor, ele falou, tá legal, pode copiar. O ouvinte não disse, não, ainda não está no ponto. Ah, mas eu estou ouvindo tudo. A intenção da mixagem não é ouvir tudo. A intenção da mixagem é deixar clara a narrativa musical. Ouvir tudo é o mínimo. Né? Então eu disse para ele, me dá 20 minutos, depois você volta. Ele saiu 20 minutos, quando ele voltou, ele disse, ficou legal, pode fazer isso em todas as outras. O que eu fiz? Eu fechei a mixagem e abri de novo os canais em uma ordem diferente. Só isso. Porque quando você abre em outra ordem, você distribui de forma diferente as presenças dos instrumentos. Eu tenho, por exemplo, 2 estrofes, uma base, baixo, bateria, violão e voz. Né? Estrofe A e estrofe B, exatamente iguais, tocadas da mesma forma. Se na primeira vez você abre a voz, abre o violão, bateria, baixo, e depois você coloca o piano colorindo. E na segunda estrofe você abre voz, piano, bateria, baixo, e depois você coloca o violão colorindo. Sem mudar o arranjo, você já criou um elemento novo na audição, que o cara talvez nem saiba o que é. Ele vai perceber que ele está ouvindo uma coisa conhecida, mas vai ter alguma coisa nova que vai manter a atenção dele. Então são procedimentos muito simples, que a gente entende. Se a gente entende como eles funcionam, a gente passa a ter um arsenal de ferramentas para trabalhar a atenção do ouvinte e o discurso musical de uma forma que as intenções todas fiquem claras. Essa é a proposta e esse é o objetivo. Mais alguma pergunta? E essa hora, por exemplo, tu abriu esses 20 canais aí, tá? Aí tu vai apertar o botão para mixar tudo, né? Aí o que tu faz para tirar aquele bolo de pico de harmônico que vai ficar, vai dar sempre fica, né? O pico dos harmônicos que... Não. Ou uso o equalizador para cortar, ou eu boto um foco, reverb para dar outro foco, ou uso o compressor. Tem uma forma de... Eu gosto muito de usar compressor para timbragem, que é fantástica. Eu vou passar rapidamente uma técnica para vocês, tá? Se quiserem anotar. O mais difícil do compressor é a gente ouvir o que ele está fazendo. A compressão é o processamento mais difícil de ouvir. Como é que as pessoas fazem a compressão normalmente? Vou comprimir aqui, aí eu tô... Ah, não, agora eu estou ouvindo a compressão. Então tira um pouquinho. Parou de ouvir, tá legal. Né? Não, vamos pensar o contrário. É uma coisa que eu faço muito. Uma prática zen. A gente começa pelo caminho contrário. A gente coloca um ataque rápido no compressor, o mais rápido possível. Isso funciona principalmente para compressor tipo VCA, tá? Tem tipologias diferentes. Para FET, para ótico e para valvulado, barimudo. O processo é parecido, mas é um pouquinho diferente. Mas é parecido. Os digitais normais, o C1, esses da Waves, ou o tipo VCA, SSL, enfim... DBX 160, tem vários que são, né, VCA. Você começa com o ataque o mais rápido possível, o release o mais rápido possível. Você bota uma taxa de compressão alta, mais do que 5 para 1, tá? E você abaixa o threshold, vai abaixando até o som ficar distorcido. Aí o cliente fala, está distorcendo. Você fala, eu sei que está distorcendo, não estou ouvindo que está distorcendo. E aí você abre o ataque. Quando você abre o ataque no máximo, o que o ataque faz? O compressor só vai funcionar depois de decorrido aquele tempo que você colocou, né? Então, se o ataque estiver muito grande, o compressor não vai funcionar, não vai atuar nunca. E se você fechar o ataque, ele atua de uma forma radical, distorcendo. Então, você ouve o que o ataque faz. E aí você começa a perceber como o ataque muda o grave, como o ataque muda o agudo. Né? Aí você vai abrir o release ao máximo depois. O que acontece? Você tem um som aqui, você tem outro som aqui. Se o release estiver muito longo, esse ataque aqui vai disparar o compressor. Quando chegar esse outro som aqui, o compressor ainda vai estar funcionando. Não pode ser no então vai cortar a presença, o transiente desse som aqui. Então você vem com a música tocando, você vem diminuindo o release com o ataque já determinado, você vem diminuindo o release até que você sinta que os transientes que você quer estão sendo liberados. Quando você achou isso, o ataque e o release já estão regulados para o tempo da música. Para aquele tempo ali.
Aí você não mexe mais no ataque e no release. Aí você vai trabalhar com threshold e com a taxa de compressão para ele atuar na medida que você quer, na parte que você quer do som. Mas o ataque e o release já estão regulados. Nunca antes, num canal só fazer isso, já faz na parte final. Não, eu faço, às vezes, isso aí dá um controle sobre o timbre, resolve coisas que a equalização não consegue resolver, é impressionante. Às vezes eu começo comprimindo em vez de equalizando. Porque eu já sei que ele vai resolver aquele som. Timbra, né? Timbra, muito. Essa técnica é para timbrar, resolve. E limiter, tu acha que tem que usar alguma... Quando tu usaria um limiter? Limiter eu uso para dar volume. Dar volume? Só para isso. Só para dar volume. Ou quando eu quero cortar picos... Porque, por exemplo, o compressor, quando ele atua mais, ele gera mais harmônicos, ele afeta o timbre também, não altera só a intensidade. Então, se você tiver, por exemplo, um instrumento que tem alguns picos muito fortes, e você está comprimindo, quando esse pico muito forte entra, ele vai atuar, vai mudar a atuação do compressor e vai mudar o timbre. Nesse caso, às vezes, você botar um limiter antes do compressor, só para tirar esse pico, vai evitar que o timbre do compressor mude muito. É isso que eu queria dizer. Então você pode usar o limiter antes do compressor ou depois do compressor. Quando eu uso, eu costumo às vezes usar os dois, um antes e um depois. Ou só baixar ali, não vai dar o mesmo tempo. Também, aí perde o timbre. Cada um vai ter um timbre diferente, né? Então é entender como essas coisas funcionam no contexto musical. Essa é a minha dúvida. Mesma coisa com a equalização. Equalização antes do compressor ou depois do compressor. Se você usar a equalização antes, se você der ganho em alguma frequência, você está aumentando o volume médio, o compressor vai atuar mais. Se você tirar alguma frequência, você está aliviando o compressor. E aí você muda o timbre dele, porque vai mudar a atuação dele. Se você equalizar depois, você não muda o timbre do compressor. Então você pode usar, de repente, um equalizador antes do compressor e outro depois do compressor. Cada um vai soar de uma forma diferente. Sabendo disso, faz a escolha. Faz a escolha com uma base e ouvindo o que você está fazendo. Né? Eu quero aproveitar e dizer para vocês, a gente vai fazer dia 12 e 13 aqui, a gente vai ter uma masterclass, a gente vai gravar uma banda com todas essas técnicas, inclusive com técnicas de ajuste de fase de microfones na mesma sala para gravar fontes diferentes, como se faz esse ajuste de fase, como se controla vazamento, posicionamento de microfone para minimizar vazamento. São técnicas muito objetivas. A gente vai gravar um trabalho num dia e vai mixar esse mesmo trabalho no dia seguinte. E a gente está dando hoje um desconto de 30% para as pessoas que estão aqui. Se alguém quiser fazer a Masterclass, tem um desconto aí, que é só hoje, só para quem está aqui no evento. Tem que fazer inscrição hoje ou dá para pensar um pouco? Dá para pensar alguns dias. Você deixando o seu nome, dizendo que você estava aqui, a gente segura a vaga com desconto para você. Tá. Todo mundo preencheu ali a... Sim, eu ia pedir... Bem legível. Tenho certeza. Mas Qual a formação da banda? Tem já definido isso? Não sei ainda qual vai ser. O Marcelo me disse, mas está aqui agora, e aqui está gravando. Mas o Marcelo já conseguiu, é o pessoal do Miguel. Só não sabia ainda se ia ser só instrumental e ia ter alguém para cantar também. E é uma abordagem que, é claro, o conhecimento teórico, o entendimento teórico, é igual estudar música. Como é que a gente estuda música? Você tem técnica pura, tem técnica aplicada e tem estudo de repertório. Né? São três coisas diferentes. A técnica pura é entender como funciona o compressor, como funciona o equalizador, estudar a parte elétrica, estudar a acústica, isso é técnica pura. Técnica aplicada é pegar algumas músicas específicas e experimentar compressores diferentes, experimentar conduções diferentes, experimentar abrir com ordem diferente dos canais. Isso é técnica aplicada. Na hora de tocar, na hora de fazer o trabalho, todas essas coisas já estão interiorizadas. A gente vai lá e faz. E é o que o Alan Smith faz, né? Que ele diz, né? Eu vou lá e faço. É isso. É ir lá e fazer. Focar no fazer muito mais do que na teoria, nas ferramentas. Já tem compressor pelo batimento, né? Mas não funciona. Não funciona. Não funciona. Nenhum desses presets vai funcionar sempre. Como é que tu falou compressor por tempo ali? Aquela técnica que tu falou baixando o release. Então. É porque às vezes você tem um movimento, uma atividade rítmica, que você deixar o release mais longo, comendo alguns dos ataques, vai gerar outro tipo de movimento rítmico que pode funcionar melhor do que o original.
Então, nada a priori é assim ou assado. A gente tem que ouvir e colocar a nossa participação, a nossa forma de narrar em cima daquilo que está gravado. E é isso que eu estou propondo que seja trabalhado. Eu queria te perguntar, rapidinho, que é uma curiosidade que eu tenho. Como é que tu te passou do piano clássico para engenharia de áudio? Quando eu me formei na Universidade de Brasília, eu já estudava piano tem algum tempo, já tinha participado de um concurso nacional de piano, já tinha ganhado um concurso regional de piano lá em Brasília, mas eu percebi que a vida do pianista erudito, você passa o dia inteiro sozinho em casa praticando. É uma vida muito solitária. Eu não queria isso. Então eu terminei a faculdade, eu consegui uma bolsa. Na época existia bolsa do governo brasileiro para curso de especialização. Agora até para mestrado e doutorado está difícil, mas na época eu tinha para especialização. Então eu fui para Berkeley com uma bolsa da CAPES e fiz o curso de engenharia de áudio e produção na Berkeley como um complemento para o meu curso de música. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio. E foi justamente nesse mestrado, o projeto foi juntar essas duas coisas e organizar uma didática de gravação e mixagem que usasse como referência e como justificativa para todas as escolhas técnicas, inclusive, as ferramentas de análise musical. A tua dissertação está fácil de achar assim? Está liberado, disponível? Não é difícil de achar no site da Unirio. E se vocês procurarem o meu currículo Lattes, tem lá o nome Ou se não, qualquer coisa que quiser, depois tendo o e-mail de vocês, eu posso mandar para vocês depois. Agora, isso aí já tem alguns anos. Na verdade, o método está bem sendo aperfeiçoado e evoluindo, né? Mas a origem está nesse trabalho aí. Gente, as inscrições vocês podem fazer no site, né, artenoaudio.com.br. Lá já tem lá Porto Alegre, né? Tá bem na entrada do site. Tá na página de abertura. Tá, agora vocês têm que se identificar para a gente mandar o link para vocês do desconto. Na verdade, a página que está disponível ali na abertura é o preço pleno. Se algum de vocês quiser fazer o curso, vocês podem escrever para mim ou para o Militão, rodrigodecastrolopes@gmail.com. O meu é mais complicado, mrmaia@uol. Não, vocês anotam aí, já eu posso deixar o cartão também com vocês. Eu tenho cartão aqui também. Tá? Temos o cartão. E aí a gente passa para vocês o endereço da página com desconto. Que essa é só para os iniciados. Olha, uma palestra. A gente já tem, não. O Christian tem no contato, né? Tem, sim. Pegou ali? É 12 e 13, né? 12 e 13. Sábado e domingo. De 10 da manhã, no sábado até 8h30, que vai ser quando a gente vai fazer a gravação, e no domingo até 7h30, vai ser o dia da mixagem. Vai ser, na parte da manhã, vai ser uma explicação teórica de todos os procedimentos que a gente vai fazer. À tarde, a gente executa os procedimentos. Agora, essa explicação teórica, como a gente está no estúdio, a gente pega o aparelho e mostra, né? A gente vai fazer assim porque assim soa de um jeito, assim soa de outro jeito. A gente tem como mostrar um teórico prático. E aí, à tarde, a gente aplica. De manhã, então, é técnica pura, técnica aplicada, e à tarde é o show. E no dia seguinte é a mesma coisa com a mixagem. De manhã vai ser análise teórica do que a gente vai trabalhar, e à tarde a gente executa. Mas o legal é que a gente pega e projeta a tela do computador. A tela do computador a gente projeta, que fica mais fácil para todo mundo enxergar. Então, na hora que ele está trabalhando ali, vocês estão discutindo com ele. E a gente experimenta vocês estão visualizando. Se fizesse assim, se fizesse assado, se inverter a ordem de abertura dos canais, o que acontece. A gente pode experimentar essas coisas todas, essas técnicas todas, vendo na prática como isso funciona. Vocês interagem o tempo inteiro. Só mais uma dica para a gente encerrar as dicas. Como é que estamos Estamos bem, né? Estamos por ele. Sim, para o aeroporto, sim. Beleza. A massa gremista está terminando de se acomodar lá para o espetáculo de hoje de noite. Outra coisa de gravação. Tá? Uma outra dica de gravação. Vamos liberar a farrapos para a gente passar.
Normalmente que eu falo é 90% das pessoas que a gente vê gravando, né? Como é que o pessoal grava? Você vai no estúdio, põe o microfone, aí vai lá para a técnica, ouve como está soando, certo? Aí volta, ajusta, mexe na posição, aí vai, ouve de novo, aí volta, ajusta de novo, aí vai, não, tá legal, o que não tá bom, eu posso mexer depois com equalização, com compressão e tudo certo. Qual é a primeira coisa que um fotógrafo faz quando ele pega uma máquina para tirar uma foto? Ele olha, ele põe a máquina apontando para a coisa que ele quer fotografar e ele vê como vai ficar a foto que ele vai tirar. Por que a gente não põe os microfones usando um fone de ouvido para entender o que o microfone está captando? Se você está ali na hora com o microfone e um fone, você pode trabalhar com efeito de proximidade para trabalhar a presença do grave e você pode trabalhar com eixo de captação para trabalhar o agudo. Você tem um equalizador ali na mão para fazer, não precisa ficar indo e voltando. É muito rápido. Ah, mas tem alguns instrumentos que tem muita pressão sonora e o volume cobre o fone. Né? Caixa de bateria. Como é que você vai fazer isso com a bateria? Põe um delay. Tem um delay de 1 segundo. O cara toca primeiro e você ouve depois. Você pode até botar o delay no fone dele e ele toca junto. Pá, 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 pá. Ele toca até no ritmo do delay. Né? Guitarra, a mesma coisa. Põe um delay. O cara faz uma frase curta, você ouve atrasado como está soando, depois você muda a posição do microfone. Então, mas tem mix aí 50%? O mix do delay? Não, é só para atrasar, para não soar o mesmo tempo. Não é para ver a qualidade. Não, é só para ver o que está sendo captado, para você não ouvir o microfone junto com o som direto do instrumento. Não, mas como é que vai comparar? Justamente, porque não está junto. Você ouve o som direto. Mas a intensidade, a qualidade, você está querendo ouvir como vai ficar a gravação. Você está ouvindo o que está sendo captado pelo microfone. Ele está falando para tu botar aqui e lá para dentro ouvir. Mas teria que ser o mesmo sinal, com um delay com o mesmo sinal, por isso que 50% vai dar o mesmo sinal. Você vai ouvir... Vai dar o bumbo, vai dar outro bumbo igual. Não é igual porque um você está ouvindo o som acústico e o outro você está ouvindo o som captado pelo microfone. Mas vai atrasado, mas com a mesma pegada. A mesma intensidade eu não sei porque você, na situação física, você está ouvindo um objeto tridimensional no ambiente que tem o grave que você sente corporalmente, no microfone não. É só para ouvir, não é para aplicar na música. Gente, deixa eu só um outro detalhezinho. Eu que agradeço pela presença. Deixa eu só dar um outro detalhezinho que é importante para vocês, que tem possibilidade, inscrição é pelo site, o pagamento dá para fazer no cartão em... 3 vezes sem juros. Tá, é pelo PagSeguro, quer dizer, é tranquilo, tá? Vocês pagam com cartão, que hoje é mais fácil, mas dá para parcelar também. Então você tem a possibilidade de fazer com desconto e parcelar. Isso. É só para o dobro não. É só para você. É só para você entender. É uma técnica, se tu dobrar o som. Mas não vai dobrar. É só para você conseguir ouvir o som captado pelo microfone separado do som direto. Porque o som direto é muito alto, vai atrapalhar o fone. Então você bota 1 segundo, 2 segundos depois, para você poder ouvir o microfone sozinho. E aí você percebe quais são as regiões de atenção que o microfone está valorizando. Não é para somar o delay, é só para monitorar separado. É que eu uso guitarra com 3, 4 delay, né? Eu tocava o YouTube cover, né, cara? Então imagina, delay então você bota um delay de 5 segundos no microfone, você faz uma frase, para de tocar e depois você ouve como está sendo captado. Justamente para o orgânico não interferir. Né? Exato. Então é o que eu digo, é o fazer. A gente valoriza muito nessa abordagem o fazer e a audição do que está sendo feito com critérios para saber se está dentro do discurso. Essa equiparação que você fez é muito legal, porque eu fiquei lembrando da análise de espectro de luz que se faz na fotografia. Porque o cara vai chegar no lugar, ele vai pegar o fotômetro e vai ver quanto de luz está entrando ali. E eu acho que para a questão sonora também, porque você vai chegar no espaço e vai bater palma. Mas não é. É tão fácil para no celular, cara. Mas não serve. Eu quero gravar um disco de triângulo solo. Eu posso gravar um disco de triângulo solo. O que o analisador de espectro vai me ajudar? Não, eu tô falando para coisa com um milhão de anos, 58. Também não vai ajudar porque são escolhas estéticas. Cara, uma coisa que... São escolhas estéticas, não técnicas. Qual é a região de atenção daquele instrumento
É uma escolha arbitrária minha. Começa no pensamento da sala. Né? Chega aqui, vai gravar uma bateria. Chega aqui. Uma das coisas que eu vi poucas pessoas fazerem. Aquela coisa que tu falou que eu vou pegar e vou gravar. Mas se tu pegar o analisador de espectro e passar aqui, tu sabe o pico errado que tá. E aí tu pega e tu tira antes de ir pra lá. Mas se eu quiser valorizar. Tiver um pico de alguma coisa no lugar, se eu quiser valorizar isso. Mas aí tu sabe se tu quer aquilo. Sim, mas eu ouço. A audição me mostra. Lá tu não tá sabendo. Lá dentro não, tu não tá sabendo. Baterista fazer. Tu faz usar o microfone aqui, tu vai notar. A única situação que eu uso o analisador de espectro é para alinhamento. Para escolhas estéticas, nunca. Eu ouço. Para alinhamento de PA, para alinhamento de monitoração, para calibragem de equipamento. Tudo certo. Para tomar decisões estéticas, nunca. Mas todo estúdio sobra. Não, mas aí é antes, é alinhamento. Aí tu já tem que ter corrigido isso. Não, mas sobra aqui. Não, mas a gente trabalha com... A maioria dos caras que gravam, eles não entram pra escutar a banda tocar. Não, é isso que eu ia falar. Claro, mas aí tá sobrando aquela coisa, e aí vai lá, vai ver aqui, pô. Não, mas eu vou no ensaio. Eu vou nos ensaios antes, imagina. Nunca vou gravar um trabalho sem um ensaio. Vou gravar uma bateria. Tipo, monta a bateria e aí microfone. Não, peraí. Bota o bumbo, toca o bumbo. Bota o bumbo aqui, toca o bumbo aqui. Bota ali. Ah, tá, ali é melhor. Eu prefiro usar o tom-tom do que o bumbo. Bom, enfim, porque ele ressoa mais tempo. E é mais fácil de carregar. É mais fácil de carregar, exatamente. O surdo. Eu uso o surdo normalmente para analisar a sala. Mas o que a gente tem que ver em relação a todo o instrumento, né? Porque daqui a pouco tu bota aqui o bumbo, fica lindo, mas a caixa está dando uma reflexão, minha primeira reflexão ali nessa parede que é tijolo, sabe? E pode ser que a primeira reflexão fique boa. Sim ou não, mas eu digo de ouvir o instrumento na sala antes de... tem que ouvir na sala. Microfone e tudo mais. O que eu digo só é nunca assumir que algo a priori deve ser feito. Sim. Um manual, tem que ouvir o contexto. Se eu quiser gravar um disco de tuba solo, eu posso gravar um disco de tuba solo. Não, tem que ter resposta plana de frequência. Não! A tuba não vai ter resposta plana de frequência. Não foi feita para isso. Mas isso que é o legal da música. Tem regras, mas não precisa aplicar totalmente. Tem princípios. Se você entende os princípios, mesmo as regras de harmonia tradicional, de contraponto tradicional, as leis todas, existem menos de 10 princípios que, se você entender, você deduz todas as normas. Aquele livro que tem os amacóis de harmonia tradicional, 3 volumes com 400 páginas cada um, tudo aquilo é um detalhamento de algumas coisas que, se você entende os princípios, você deduz aquilo tudo. E a percepção de prefácio não já é. E a percepção de princípio não de lei. Exato. Para não pré-julgar. E até porque você pode resolver não seguir aquele princípio e criar uma tensão, um desconforto ou uma outra coisa diferente, que na criação artística é válido também, tudo certo. Criar liberdade. Isso. Beleza, sensacional. Todo mundo assinou a lista que está ali fora? Sim. Assinaremos. Assinado. Show de bola, gente. Vamos, Grêmio. Muito obrigado. Vamos. Vamos então, fala.